Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje, quinta-feira, nós vamos falar aqui no programa sobre tiques na infância. Você, se é adulto, né, provavelmente tem aí os seus tiques. E quem é criança, hein? A gente vai falar já sobre eles. Também tem música, quem canta e encanta aqui no nosso estúdio hoje é Mel Nascimento. E é claro, toda quinta tem ela, né? A jornalista Gabriela Garrido, com os seus destaques no quadro Hora Mais Saúde. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, muito obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, obrigada, tá, pela sua companhia, ou ainda, quem sabe, pelo nosso aplicativo TV Mar, muito obrigada, tá? Lembrando também sempre dos nossos canais digitais, para onde você consegue entrar em contato com a gente através das principais plataformas, tá, lá no mundo online, tá tudo aqui na telinha, é só você ir lá e procurar os nossos perfis. Muito obrigada mesmo. Vamos lá começar o nosso dia de hoje. Seguinte, com tanta energia aí, né, para gastar, ver as crianças mexendo de um lado para o outro não é algo que costuma surpreender os pais. Afinal, muitas vezes, né, as caras e bocas ou expressões corporais ali do pequeno já fazem parte do aprendizado sobre o próprio corpo. Mas e quando a criança ela começa a piscar repetidamente, a sacudir os braços de forma abrupta ou a dizer palavras e frases fora do contexto? Pois é, pode ser um tique e é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no estúdio, mais uma vez com ela que está aqui com a gente, Kleine. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos começar explicando o que são os tiques? Sim, vamos lá. Tiques são movimentos involuntários, repetitivos e não rítmicos. O que isso quer dizer? São movimentos que a gente não tem como ter o controle de quando ele irá se repetir. Sim. Seja na fala ou seja em um movimento. Tá, ok. E quais que são os mais comuns? Bom, os tiques eles são divididos em vocais e motores e esses tiques eles podem ser avaliados de forma complexas e simples. Então, os tiques motores, por exemplo, simples, é desde o balançar o braço, desde piscar os olhos, desde mexer alguma parte do corpo que se tornaria um movimento mais simples. E quando ele é complexo, é um movimento que não faria parte daquele contexto da criança e aí ela tem de forma muito mais, vamos dizer, surpreendente. É algo que você não percebe ou é algo diferente mesmo. Então, é o que seria. Com relação ao vocal, seria aquele tique onde a criança ela pode ter uma sonorização, tanto de um ranger os dentes, como de arranhar um pouco, como se fosse coçando a garganta, ou até mesmo de fungar. E aí seria um tique vocal simples. Já num tique vocal mais complexo, seria, por exemplo, a criança está conversando, ela está brincando e de repente ela solta uma palavra que não faz parte daquele contexto. Sim. Ou de forma obscena também. Então é um palavrão, é uma fala sobre algo que não tem sentido naquela ocasião. E aí é como é dividido os tiques. Tá, eles só surgem na infância? Bom, hoje a gente observa que os tiques, eles necessariamente, eles iniciam na infância. Então, a partir dos 4, 5 anos até os 12 anos, esses tiques eles possuem uma maior intensidade. Sim. Então, o que é que a gente observa? Quando essa criança ela chega aos 10, 11, 12 anos, esse tique ele alcança uma severidade. Então, aquele tique que antes não era tão perceptível, quando chega nessa faixa etária, ele intensifica. Então, a gente observa que é predominantemente na infância que esse tique ele se inicia. Tem algo que pode contribuir, que pode causar o surgimento desse tique? Bom, hoje é observado que muitas são as causas, ao mesmo tempo que não existe um consenso fechado. Sim. Do que ocasionaria esse tique. Mas é observado que critérios, predisposição familiar pode ser um fator.
como existir alguém na família que já apresenta esse tique. Então, essa criança ela pode desenvolver, além de situações, experiências como estresse, ansiedade, e aí vai acabar intensificando a ocorrência daquele tique. E, Kleine, como é que vai funcionar esse diagnóstico, hein? É com o psicólogo, ele que vai identificar ou não? A família ela também vai ter ali um papel essencial, porque é quem convive, né? 24 horas por dia com essa criança. Bom, quando a gente fala no diagnóstico, é importante pensar o seguinte, que existem os tiques que são parte do processo de desenvolvimento da criança, certo? Como algum comportamento repetitivo, involuntário, que não tem controle. Mas existe esse tique que chega em um determinado momento que ele intensifica. E quando ele intensifica, é onde, muitas vezes, a gente vai alcançar um diagnóstico para esse tique. Então, a gente é observado que tanto o psicólogo quanto o neuropediatra, ele pode fazer esse diagnóstico. E o que acontece? É observado que existem tiques, transtornos de tique, porque eles fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento hoje, transtornos motores. E esses tiques, quando ele chega num determinado momento que ele se torna severo, ele pode ser um transtorno. Então, deixa de ser algo da parte do desenvolvimento e passa a ser um transtorno, que é onde pode ser diagnosticado. Então, esse transtorno, ele pode ser um transtorno de tique vocal ou motor, vamos dizer, transitório, onde ele tem uma duração de 3 meses, por exemplo, ou ele pode ser um transtorno vocal ou motor com um período de 6 meses, né? Ou vocal ou motor. Mas quando ele chega em uma fase onde essa criança ela apresenta o transtorno de tique, né? Os tiques vão sendo apresentados tanto de forma vocal e motor ao mesmo tempo. Então é aquela criança que tanto ela tem o movimento motor do tique quanto o vocal, ele é diagnosticado, ele pode ser diagnosticado com a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é o que seria o mais grave dos tiques. Então, é onde o psicólogo, o neuropediatra, a família, ela vai observar, porque é clínico. Então, se essa criança ela já está nesse processo com 1 ano, então, durante 1 ano, a criança já apresentou tique motor e tique vocal, de fato, a gente precisa ir para uma avaliação para identificar se seria uma síndrome de Tourette. E a gente percebe aí que é uma avaliação multiprofissional. São vários profissionais que precisam estar envolvidos nisso. Então, se você já percebeu, é importante ir o quanto antes a esses profissionais. É difícil identificar essa condição? Bom, Mara, é difícil à medida que, quando essa criança ela ainda não está em uma fase de síndrome de Tourette, ele acaba sendo muito ele passa despercebido. Vamos imaginar que é um tique muito simples, como piscar os olhos, como coçar a garganta. Então, nem sempre o outro, ele observa. E é interessante no tique que a criança que ela possui o tique, não necessariamente ela se sente incomodada com aquilo, mas o seu entorno, as suas relações, muitas vezes percebe e não entende como algo que seja problemático. Então, é onde a gente fica nessa, vamos dizer, nessa discrepância, né? Ao mesmo tempo que para a criança não é percebido, ela não entende porque ele é involuntário, né? Ele não tem controle sobre aquilo, mas ao mesmo tempo pode gerar um desconforto no ambiente que ele está. Imagina a criança que está brincando e de repente ela dá um grito ou ela fala uma coisa que não está contextualizada. Então, talvez para ela não faça diferença, mas para o seu entorno sim. Certo. Né? Os tiques, eles podem estar aí de alguma forma ligados ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Isso. Quando a gente fala na síndrome de Tourette, que é o caso mais grave, é o estado mais grave desse tique, a gente observa comorbidades, que são outros transtornos que estão associados aos tiques, no caso a síndrome de Tourette. Então, o TDAH e a síndrome de Tourette, né, os tiques, eles possuem essa ligação e aí o neuropediatra, o psicólogo irá avaliar o que está ocasionando, né, qual é a base dessa comorbidade e aí quanto diagnóstico e tratamento, o profissional ele irá observar qual desse transtorno está sobressaindo, né? Então, não necessariamente a gente vai trabalhar apenas o tique, e sim entender se existe esse TDAH e como esse TDAH também está influenciando nesse tique. Então, é um trabalho conjunto. A gente pegar a criancinha não tem como, né? Crianças a gente não tem como delimitar, é só isso. Então, a gente
olha para o todo da criança. Então, o que é que está acontecendo com essa criança e o que está intensificando aquele movimento, comportamento. Os tiques, eles podem acabar demorando, Klein, a desaparecer? Eu acho que essa também é uma dúvida muito aí, né, do pessoal. Sim. Bom, os tiques, eles podem desaparecer. É observado que eles são transitórios, eles irão passar. Só que aí, como eu falei, né, se é um tique que ele já tem um período longo de 1 ano, então a gente já observa que esse tique ele já não está tão transitório assim. Ele já trouxe prejuízos ou ele trouxe dinâmicas para a vida dessa criança durante 1 ano. E é interessante que para a criança ou o adulto mesmo ser diagnosticado com a síndrome de Tourette, que vem dos tiques, ele tem que começar antes dos 18 anos. Então vamos imaginar que até os 18 anos ele pode apresentar, sendo o pico maior no início da pré-adolescência e pode finalizar aos 18 anos, por exemplo. O que não quer dizer que não tem adultos que ainda não tenham tiques, né? Mas é observado que pode ser cessado sim. Ele pode ter uma remissão desses sintomas. Tá. Como diferenciar o tique de mania? Bom, quando a gente pensa no tique, na mania, é observar o quê? Que no tique é involuntário. A criança não tem controle. Então, muitas vezes, até a gente ouve assim, ele tem essa mania de ficar piscando o olho. Pare com essa mania, né? Ficar balançando o braço ou mexer a perna. Então, quando a gente fala no tique, não é controlado, ele não tem controle, é involuntário. Né? É uma parte com relação aos próprios impulsos motores que ele não tem controle, seja motor ou seja vocal. Então, basicamente, o que irá diferenciar e a gente observar dessa criança se seria uma mania ou um tique é realmente a ação involuntária. Certo. A criança não tem consciência daquele comportamento. Pela sua vivência, você percebeu se a pandemia ela acabou afetando as crianças com esses tiques? Com certeza, né? Eu costumo dizer assim, que a pandemia é algo que a gente não tem ainda noção das consequências para as crianças, para os adolescentes. Então, a gente não tem dimensão ainda. Lógico, a gente está vivenciando, a gente observa que muitas crianças estão muito mais ansiosas, né? Tanto é que os quadros de ansiedade, que os tiques também estão associados à ansiedade. Também está, também, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma comorbidade também para os tiques. Então, a ansiedade está exacerbada, né? As crianças cada vez mais ansiosas, em quadros muito mais, né, emocionalmente, que para elas gera dinâmicas, né, de sofrimento. Então, o tique ele pode surgir, né? Seja uma criança que já tinha um tique e ele volta, né, como um comportamento que ele regrediu, então algo que ele já tinha perdido, vamos imaginar, começou a retornar. Ou a criança ela irá desenvolver como uma forma, talvez, de conduzir as dinâmicas. E aí, como eu falei, não é algo que ele cria ou que ele decide fazer, mas pode surgir como uma condição que o corpo dele está encontrando. E vamos imaginar, uma criança. Então, se uma criança ela não está num ambiente que oferece conversa, que oferece diálogo, que oferece oportunidades para ele expressar o que ele está sentindo, ele irá encontrar uma forma, né, de expressar isso. E muitas vezes vai ser em um tique, né, em um comportamento repetitivo, em um movimento repetitivo, e é onde a gente precisa ficar atento a essa criança. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo muito interessante, né? Eu imagino que você também que está aí assistindo tenha ficado bastante interessado nisso. Vamos de dicas aí para os papais, para as mamães, para os cuidadores, para que eles possam ficar em alerta, né? A esses tiques. Sim, então o primeiro passo, olhe para essa criança, converse com essa criança, observou que ela está em um comportamento que antes ela não tinha, ou falas que ela não tinha antes. Observa ela, observa mesmo o corpo dela, como é essa relação com o corpo, como ela reage diante do acontecimento, né? Então, se a criança ela está em uma situação de sofrimento ou de raiva, ou você observa ela mais ansiosa, como é que o corpo dela reage, né? Como é que ela fala diante de algum acontecimento? Porque aí a gente vai estar tendo atenção à criança e a partir do momento que a gente cria esse ambiente de diálogo, de interação mesmo, de diversão, então a gente brincar com a criança, dar oportunidade a ela de experienciar, viver dentro de casa mesmo, em momentos de filme, momentos de brincadeira, como jogos, como construir brincadeiras. Sim. Né? E essa criança ainda assim apresenta
esse tique muito mais intenso, é hora de buscar ajuda, né? E o mais importante de tudo, assim, até para finalizar, a criança ela não tem consciência e é importante os pais buscarem observar esse comportamento, porque muitas vezes a criança é taxada. E aí, como eu disse, né, nem ela sente como algo que é incômodo para ela. Sim. Mas isso pode gerar um sofrimento, ainda mais que na escola, então ela pode passar por bullying, ela pode passar por situações de constrangimento. Então é importante também observar, já que é algo que é involuntário. Sim. Então, às vezes, ela está sofrendo, não sabe por que está sofrendo, porque não incomoda ela, de certa forma, mas o ambiente em si gera um constrangimento e um desconforto. Então, é importante a gente estar atento, né? Quanto escola, quanto as relações até na própria família, porque é muito comum, né? Aqueles comentáriozinhos, chegou ele, que faz aquele movimentozinho, ou dá o grito, faz alguma coisa. Algum apelido, né? Isso, ali que vai surgir também. Isso, então a gente vai estigmatizando aquela criança, né? Então isso vai trazendo sofrimento. E aí são pontos que a gente deve ficar atento. Muito bem. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você, Kleine, como é que pode fazer? Bom, pode me acompanhar através do Instagram, né, rede social, Psi Tatia. E lá eu coloco um pouco da rotina, da psicóloga infantil juvenil, dos assuntos, temas que os pais têm interesse em saber, como meio mesmo de educação, falar sobre emoções, sobre sentimentos e comportamentos das crianças. Maravilhosa demais. Então, Kleine Tati, lá no Instagram, tá? Kleine é com K, Isso. L, Y, N, E. Isso, Itachi. Muito bem, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mara. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho, que a gente não vai sair daí. No próximo bloco, vamos ficar por dentro de que foi que rolou nessa última semana aí no mundo da saúde. Pois é, daqui a pouco a gente tem o quadro Hora Mais Saúde. Eu conto com você, não sai daí.